Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, que abordava o conceito de função exponencial. A primeira questão do Enem 2017. Ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, a unidade monetária brasileira, durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez suas vendas crescerem de modo exponencial. Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas, isso em função do tempo? Então nós temos aí 5 opções, 5 gráficos, e nós temos que observar qual desses 5 gráficos melhor descreve a variação dessas vendas. O que nós podemos fazer? Primeiro a gente deve observar o que ocorre no gráfico, através do que a gente vai descrever abaixo. Abaixo aqui nós vamos ter um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano a gente vai representando cada passo da evolução desse negócio. Bem, como inicialmente as vendas crescem de maneira linear, vamos lembrar que de maneira linear o gráfico é uma reta. Então, inicialmente a gente vai ter o crescimento das vendas formando uma reta, como a gente pode observar logo aí abaixo. O que a gente pode observar? Após esse dono ter investido em propaganda, as vendas começaram a crescer de forma exponencial. Se elas começaram a crescer de forma exponencial, então a gente vai ter um gráfico parecido com o gráfico de uma função exponencial. Ou seja, você vai ter um crescimento de modo exponencial. Bem, a gente tem aí então a situação representada, E aí vocês podem observar que essa situação que nós temos representada é equivalente ao que nós temos no item D. Então a resposta correta seria o item D. A segunda questão do Enem 2016. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial, isso nos primeiros anos após seu plantio, modelada pela função y de t igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta, isso em metros, e o t é considerado em ano. E a é uma constante maior do que 1. Ou seja, nós temos aí uma função exponencial da forma a elevado a t menos 1, onde a base a é um número maior do que 1. Por isso, então, que a gente vai ter uma situação de uma função crescente, Porque se a base a estivesse entre 0 e 1, seria uma função decrescente. O gráfico representa a função y. Então, você tem um gráfico, você percebe, por exemplo, que esse gráfico vai cortar o eixo y no 0,5, e você pode observar ainda que quando nós temos um tempo de 6 anos, a altura da planta vai ser de 32 metros. Tudo isso a gente pode observar através do gráfico. Admita que y0 fornece a altura da muda quando ela foi plantada, ou seja, quando o tempo é 0. E deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Então vamos lembrar o seguinte, se nós temos a altura inicial do eucalipto, da muda de eucalipto, de 0,5 metros, quando elas crescerem 7,5 metros, elas vão ter 8 metros de altura. É mais ou menos isso que a gente vai precisar para responder essa questão. Vamos continuar aqui. O tempo entre a plantação e o corte, isso em ano, é igual a quanto? Vamos lembrar que no tempo da plantação é o tempo 0, a altura da planta era 0,5 metros. E vamos lembrar que no tempo de corte, ela já tem crescido 7,5 metros e deverá ter uma altura de 8 metros. O que a gente pode observar, Pela análise do gráfico, a gente pode perceber que quando o tempo é 0, a altura da muda vai ser o valor do y0, que é 0,5 metro. Daí, então, você pode pegar a função que foi dada no enunciado da questão e pode substituir o t por 0. Então, y0 vai ficar a elevado a 0 menos 1. E aí nós já vamos fazer a substituição. O y0 é a altura inicial da muda, que é 0,5 metro. Isso é igual a elevado a menos 1, já que 0 menos 1 dá menos 1. Bem, vamos lembrar ainda que 0,5 equivale à fração 1 sobre 2. E vamos lembrar que a elevado a menos 1 dá a fração 1 sobre a. Para que isso, Porque agora, como a gente transformou os dois lados da igualdade em fração, a gente pode fazer produto dos meios pelos extremos. 1 vezes a dá a igual a 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, nós temos que a é igual a 2. A base da função exponencial é igual a 2. Para que eu quero a base dessa função exponencial? Porque se eu sei que o a é 2, então a função seria y de t igual a 2 elevado a t menos 1. E o que eu quero na verdade,
Como as mudas vão crescer 5,5 metros, a gente já viu que a altura final dessa muda, que é o y de t, vai ficar de 8 metros. Se vai ficar de 8 metros, onde tem y de t, eu vou colocar 8. Então vai ficar 8 é igual a 2 elevado a t menos 1. Vamos lembrar que o 8 é 2 ao cubo, então ficaria 2 elevado a t menos 1 igual a 2 ao cubo. Eu posso cortar as bases 2 e igualar os expoentes. Quando a gente igualar os expoentes, a gente vai ter que t menos 1 é igual a 3. Se t menos 1 é igual a 3, então eu vou pegar o menos 1, passar para o outro lado somando, ou seja, o t vai ficar 3 mais 1, ou seja, ainda t igual a 4. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer para nós que a planta vai atingir 8 metros, né? Ela vai ter crescido 7,5 metros após 4 anos de plantação. Então a resposta correta é o item B. A terceira questão do Enem 2016 também. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, ele deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. A fórmula seria P de T igual a 40 vezes 2 elevado a 3T, onde esse T é o tempo em horas, de observação da cultura bacteriana e P de T é a população de bactérias, obviamente em milhares de bactérias. Diante disso, em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, essa população terá o quê? Ela terá dobrado, terá triplicado, ela terá reduzido à metade. O que vai acontecer com essa população de bactérias? É isso que nós queremos saber. Bem, para que a gente responda essa questão, vamos fazer o seguinte. Nós sabemos inicialmente que 20 minutos equivale a 1/3 de hora. Por que é importante fazer isso? Porque a questão me diz que esse tempo t está em hora. Então eu não posso colocar os 20 minutos na fórmula. Eu tenho que colocar, na verdade, na função em horas. Os 20 minutos equivale a 1/3 de uma hora. O que vai acontecer então, A quantidade de bactérias, isso após os 20 minutos, após 1/3 de uma hora, você pode calcular substituindo no t da função 1/3, Então vai ficar P de 1/3 é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Bem, mas 3 vezes 1/3 eu posso cortar, na verdade, o 3 com o 3, vai sobrar o 1. Então ficaria P de 1/3 é 40 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2, 2 multiplicado por 40 dá 80. Ou seja, P de 1/3 é 80. O que isso quer dizer para nós? Após os 20 minutos, nós teremos uma população de bactérias equivalente a 80 mil bactérias. E vamos lembrar que a população inicial, isso a questão falou, é de 40 mil bactérias. Bem, se nós temos uma população inicial de 40 mil e 20 minutos depois essa população já está de 80 mil, nós sabemos que 80 mil é o dobro de 40 mil. Então o que você percebe? A quantidade de bactérias vai ter duplicado. Desse modo, então, a nossa resposta correta é o item D de dado. A quarta questão, também do Enem, só que agora de 2015. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 80 mil unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%, ou seja, a cada ano há um crescimento de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Então você vai ter uma quantidade P, certo? Que vai ser a quantidade fabricada após um tempo de T anos. Bem, se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas, que eu vou chamar de P, em função do tempo, que eu vou chamar de T, para um tempo maior do que ou igual a um ano, Já que o tempo aí está medido em anos.
Bem, nós vamos ter que descobrir qual é a função, qual é a lei de formação, na verdade, dessa função do item, do quarto item, da quarta questão. O que é que eu vou fazer aqui inicialmente, né? Como a gente sabe que a população no primeiro ano era de 8.000 unidades, a gente vai considerar esse valor como sendo referente ao ano zero. Você vai partir do ano zero, onde você tinha uma população inicial de 8.000 unidades. Desse modo, você pode escrever, já que se trata de uma função exponencial, né? Por que eu sei que se trata de uma função exponencial? Porque nós vamos ter sempre um crescimento de 50% ao ano. Então, você vai estar aí a cada ano aumentando exponencialmente 50%. Se se trata de uma função exponencial, ela pode ser escrita da forma P de t igual a uma constante a multiplicado por uma base que eu vou chamar de b elevado a t menos 1. Onde essa constante a é um número natural. Por que essa constante a ela é um número natural, né? Porque ela representa as quantidades de unidades produzidas. Isso no ano zero. A quantidade de unidade produzida tem que ser um número natural. Então, o a tem que ser um número natural. E essa base b ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Porque nós sabemos que a base de uma função exponencial tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E aí você pode me perguntar, né? E por que no expoente tem que ter menos 1? Pelo seguinte, você pode observar que o primeiro ano aí que a gente tem como funcionamento da indústria, o primeiro ano onde foram fabricadas 1.000 unidades, esse primeiro ano eu estou considerando como o ano zero. Então, para eu considerar o ano 1 como sendo o ano zero, eu vou ter que pegar o 1 menos 1. Ou seja, eu pego o tempo menos 1. Por isso que eu coloquei no expoente t menos 1, só para fazer essa adequação, né? Bem, a partir disso, o que nós vamos fazer? Com a produção de 8.000 unidades, ela ocorre aí no primeiro ano, que é o ano 1. Então, para t igual a 1, a gente vai ter que a imagem dele, que é o p de 1, é 8.000. Você vai, então, pegar a função da forma como eu escrevi e vai substituir o t por 1. Então, vai ficar p de 1 é igual a vezes b elevado a 1 menos 1. Vamos lembrar que p de 1 é 8.000 e vamos lembrar que 1 menos 1 dá 0. Então, 8.000 é igual a vezes b elevado a 0. Como b elevado a 0 é 1, ficaria 8.000 igual a vezes 1. A vezes 1 dá A, portanto A é 8.000. O que a gente conclui com isso, né? A gente conclui com isso que essa constante A, essa constante natural A, ela vale 8.000. O que a gente tem então, né? Como há um aumento de 50% a cada ano, isso no segundo ano a produção será de 12.000 unidades. Por quê? Você tinha inicialmente uma produção de 8.000 unidades, 50% de 8.000 é 4.000, né? Então a produção vai aumentar 4.000 unidades. Se era 8.000 e aumenta 4.000, vai para 12.000 unidades. O que eu posso dizer com isso? Daí então a gente vai ter que quando o tempo é 2, P de 2, ou seja, a imagem de 2, será 12.000. Bem, a partir disso você vai pegar então a nossa função, vai substituir o t por 2, e além disso, como nós já sabemos que o A é 8.000, então vai ficar P de 2 igual a 8.000, que multiplica B elevado a 2 menos 1. Mas o P de 2 é 12.000, então vai ficar 12.000 é igual a 8.000 vezes o B elevado a 2 menos 1, que é 1. Como o B elevado a 1 é B, então o B vai ser 12.000 dividido para o 8.000 que está multiplicando. Você vai pegar, então, 12.000 dividido para 8.000. 12.000 dividido para 8.000 dá 1,5. Então, você vai pegar aí, a base B será 1,5, de maneira que a gente vai ter a função P de t igual a vezes B elevado a t menos 1. Como A é 8.000 e o B é 1,5, então P de t vai ser 8.000 multiplicado por 1,5 elevado a t menos 1. De maneira, claro, que a resposta correta, né, a quantidade produzida, a resposta correta seria, então, o nosso item E de elefante. A quinta questão do Enem 2015. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial, que eu vou chamar de S, em função do tempo que eu vou chamar de T, em anos será S de T igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T.
Ou seja, o salário é 1.800 multiplicado por 1,03 elevado ao tempo, lembrando que esse tempo está medido em anos. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais de quanto? O que nós queremos então, né? Nós queremos saber qual vai ser o salário quando o tempo é 2, ou seja, para t igual a 2. Então, na verdade, nós vamos pegar a função que foi dada na questão, bem simples nessa questão, e vamos substituir o tempo por 2. Então, vai ficar S de 2 é igual a 1.800 multiplicado por 1,03 elevado a 2. Resolva primeiro a potência. 1,03 elevado a 2 vai dar então o valor de 1,0609, que ao ser multiplicado por 1.800, você vai ter então 1.909,62. Ou seja, o salário desse trabalhador 2 anos após ter sido admitido, né, nessa empresa vai ser de R$ 1.909,62. E a resposta correta é o item E. A sexta questão da uva, dada a expressão 1 sobre 2 elevado a 4x menos x ao quadrado. Então, quando você olha para os itens, você vai perceber que é para a gente dizer qual é o maior ou qual é o menor valor que essa expressão pode assumir. O que você pode perceber? Você pode perceber que nós temos aí no caso uma função que ela inicialmente é uma função exponencial decrescente. Por que ela é decrescente? Porque ela, na verdade, vai ter uma base entre 0 e 1. A base 1,2, na verdade, a base 1 sobre 2, é um valor que está entre 0 e 1. Portanto, ela é uma função exponencial decrescente. Função exponencial decrescente, ela, na verdade, não tem como ser encontrado o seu maior valor. Por quê? Porque, na verdade, ela vai até o infinito positivo. Na verdade, o que a gente pode fazer aqui é encontrar o menor valor. E qual vai ser o menor valor dessa expressão? O menor valor dessa expressão vai acontecer quando a gente tiver um expoente máximo. Porque como ela é decrescente, quanto maior o expoente, menor vai ser o valor assumido pela função. Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou inicialmente considerar ela como uma função f de x igual a 1 sobre 2 elevado a 4x menos x ao quadrado. E a partir daí a gente vai analisar como eu já falei. Já que se trata de uma função decrescente, a gente vai ter que o valor mínimo dessa função ele ocorre quando o expoente 4x menos x ao quadrado for máximo. Bem, e quando é que esse expoente 4x menos x ao quadrado vai ser máximo, né? Se a gente considerar uma função g de x da forma 4x menos x ao quadrado, nós vamos ter uma função do segundo grau. Essa função do segundo grau ela vai ter um valor máximo, já que ela tem concavidade da parábola para baixo. E esse valor máximo ele ocorre no x do vértice. Então basta que a gente calcule o x do vértice dessa função do segundo grau que está no expoente. A função g de x igual a 4x menos x ao quadrado. E como é que eu calculo o x do vértice, né? Vamos lembrar que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então o x do vértice vai ficar menos o b, que é quem está antes do x, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é quem está antes do x ao quadrado, que é o menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, então vai ficar menos o 4 sobre o menos 2. Menos e menos dá mais, 4 dividido para 2 dá 2. Ou seja, essa função ela vai admitir o valor mínimo quando a gente tiver o x igual a 2. Só que a questão não pergunta o valor do x, ela pergunta qual o valor mínimo dessa função. Mas se eu já sei que o valor mínimo ocorre quando o x é 2, então agora eu vou pegar a expressão, né, e vou substituir o x por 2. Vai ficar f de 2 igual a 1 meio elevado a 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado. Lá no expoente, 4 vezes 2 dá 8, 2 ao quadrado dá 4. Então vai ficar aqui no expoente 8 menos 4. Como 8 menos 4 dá 4, então f de 2 é igual a 1 meio elevado a 4. 1 meio elevado a 4 dá 1 sobre 16. Com isso, a gente conclui que o menor valor dessa expressão é 1 sobre 16 e a resposta correta é o item C. A sétima questão também da uva. O sistema de equações que nós temos aí na tela, ele tem solução única, se e somente se. Aí você olha para os itens, né? A gente quer saber quais devem ser as relações entre alfa e beta
para que esse sistema de equações que nós temos aí na tela, ele obtenha, né, ele seja um sistema possível determinado, ou seja, ele tenha solução única, né? O que a gente vai fazer inicialmente? Inicialmente a gente vai reescrever essas equações para ficar uma coisa mais fácil de se trabalhar. Por exemplo, a primeira equação, 2 elevado a x menos beta y, na verdade 2 elevado a x mais beta y, sobre 2 elevado a alfa x igual a 32, tem como a gente reescrevê-lo e deixar um pouco mais simples. Como assim? Vamos perceber que divisão de potência repete a base e subtrai os expoentes. Então você pode escrever essa divisão de potência como 2 elevado a x mais beta y menos alfa x. Isso igual, vamos lembrar também que o 32 é 2 à quinta. A gente pode então cortar as bases e igualar os expoentes. Então vai ficar que x mais beta y menos alfa x é igual a 5. E aí você pode colocar o x em evidência. Ao fazer isso, nós teremos que 1 menos alfa multiplicado por x mais beta y é igual a 5. O mesmo eu posso fazer na segunda equação. A segunda equação, que é 3 elevado a beta x menos y, dividido por 3 elevado a alfa y igual a 81. Novamente, aí nós temos uma divisão de potências, repete a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar 3 elevado a beta x menos y menos alfa y igual a 81, que é 3 à quarta. Bem, como nós temos agora as bases iguais, eu vou poder cortar as bases e igualar o expoente. Então vai ficar beta x menos y menos alfa y igual a 4. Vou colocar o y em evidência. Então vai ficar que beta x menos 1 mais alfa, que multiplica o y, é igual a 4. Observem que o alfa ficou positivo, porque eu coloquei o sinal de menos em evidência. Então, os valores do y e do alfa y ficaram positivos, porque o menos foi colocado em evidência. Gente, com essas duas últimas equações que eu encontrei, eu vou montar um novo sistema. Da primeira equação lá, eu encontrei que 1 menos alfa, que multiplica x, mais beta y é igual a 5. E dessa segunda equação, eu encontrei que beta x menos 1 mais alfa y igual a 4. Essas duas equações são equações nas incógnitas x e y, né, como a gente quer. O que a gente vai imaginar? São equações mais fáceis de a gente trabalhar. E aí você pode perceber que, a partir dessas equações, a gente pode obter a matriz dos coeficientes, que é a matriz que representa os coeficientes dessas equações. Então você vai ter que o coeficiente do x na primeira equação é 1 menos alfa, o coeficiente do y é o beta, isso ainda na primeira equação. Na segunda equação, o coeficiente do x é o beta e o coeficiente do y é o menos 1 mais alfa entre parênteses. Por que eu fiz a matriz dos coeficientes? Porque nós sabemos que esse sistema ele tem solução única, na verdade não só esse sistema, né? Qualquer sistema terá solução única se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. Ou seja, se o determinante da matriz D for diferente de zero. Então, na verdade, você vai pegar o determinante dessa matriz dos coeficientes, você vai colocar a condição de que ele tem que ser diferente de zero. Então, você tem um determinante aí de ordem 2, né? Esse determinante de ordem 2 você vai fazer produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso, claro, diferente de zero. Então, vai ficar menos o 1 menos alfa multiplicado pelo 1 mais alfa, isso é o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária seria beta vezes beta, diferente de zero. O que a gente faz então agora, né? Repete inicialmente esse sinal de menos, está lá no começo, e vamos fazer a distributividade aí nos primeiros parênteses. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes alfa dá alfa, menos alfa vezes 1 dá menos alfa, e menos alfa multiplicado por mais alfa dá menos alfa ao quadrado. Menos beta vezes beta dá beta ao quadrado, isso tem que ser diferente de zero. Esse menos que está fora do parêntese, troca o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese. Além disso, a gente pode cortar mais alfa com menos alfa. Cortei inicialmente, né? Então ficou menos, entre parênteses, 1 menos alfa ao quadrado, aí menos beta ao quadrado, diferente de zero. Agora eu vou pegar esse menos e com ele trocar o sinal de quem está dentro do parêntese. Então vai ficar menos 1 mais alfa ao quadrado, menos beta ao quadrado, diferente de zero. Pega esse 1 negativo, joga para o outro lado com o sinal trocado,
então nós teremos que alfa ao quadrado menos beta ao quadrado diferente 1. Bem, então esta é a condição entre alfa e beta para que nós tenhamos um sistema possível determinado, que é um sistema que tem solução única. Ou seja, alfa ao quadrado menos beta ao quadrado tem que ser diferente 1. De modo que a resposta correta é o item C de casa. A questão 8. Também é uma questão da uva. Suponhamos que a população de uma certa cidade seja estimada daqui a x anos em f de x igual a 20 menos 1 sobre 2x multiplicado por 1.000 habitantes. Estima-se que durante o terceiro ano, essa população, aí nas opções você vai descobrir se a população vai se manter constante durante o terceiro ano, se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. E claro, se aumentar ou diminuir, quantas unidades aumenta ou quantas unidades diminui. O que nós vamos fazer aqui? Para a gente saber se essa população aumentou ou diminuiu durante o terceiro ano, a gente vai ter que comparar com a população do segundo ano. Porque se você souber a população do segundo ano e posteriormente sabendo a população do terceiro ano, você sabe se houve aumento ou não durante o terceiro ano. Para que nós saibamos a população do segundo ano, é só você pegar o x e substituir por 2. Então vai ficar f de 2 é igual a 20 menos 1 sobre 2 ao quadrado vezes 1.000. 2 ao quadrado dá 4, então f de 2 vai ficar 20 menos 1 sobre 4 vezes 1.000. O que a gente vai fazer aqui? Vamos observar que 1/4 é 0,25. Então vai ficar 20 menos 0,25 vezes 1.000. 20 menos 0,25 vai dar então 19,75. Que ao ser multiplicado por 1.000, nós temos 19.750 habitantes. Então, daqui a 2 anos, a população dessa cidade vai ser de 19.750 habitantes. Bem, agora eu vou calcular essa mesma população ao final do terceiro ano. De modo equivalente, eu vou substituir o x por 3. Então, vai ficar f de 3 igual a 20 menos 1 sobre 2 elevado a 3. Isso vezes 1.000. 2 elevado a 3 dá 8. Então, f de 3 é 20 menos 1/8 vezes 1.000. Vamos lembrar que 1/8 em número decimal é 0,125. Então, vai ficar 20 menos 0,125 vezes 1.000. 20 menos 0,125, na verdade, dá 19,875. Que ao ser multiplicado por 1.000, dá 19.875 habitantes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a população dessa cidade daqui a 3 anos ela vai ser de 19.875 habitantes. Então você pode perceber, comparando com a população após 2 anos, que houve um aumento de 19.750 para 19.875. Houve um aumento e a gente pode perceber que foi um aumento de 125 habitantes. Esse aumento ocorreu, óbvio, durante o terceiro ano. Desse modo, então, nós temos que a resposta correta é o item C. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre função exponencial, fazendo a correção da atividade.